fui pensar em escrever quando o Amor Avenida, que é o primeiro romance, né, de 2014, eu acho que eu comecei a trabalhar pesquisas para Amor Avenida uns 4 anos antes, mais ou menos. Então, tem que começar lá da história da minha família, da minha mãe, da minha avó, a minha casa administrada, assim, por mulheres, né? E não tinha presença masculina, né? Eu morava com a minha mãe e a minha avó, e tinha uma tia que morava perto da gente e tal, mas ficava muito mais com a minha avó, porque a minha mãe trabalhava assim de uma maneira que ela passava muito tempo fora de casa. Ela era uma profissional doméstica, né? E aí ela praticamente morava no emprego, vinha eventualmente, então eu ficava bastante com a minha avó. E aí não tinha, eu não conhecia, né? Não tinha assim conhecimento sobre o meu pai, sobre a história da minha mãe com o meu pai, porque às vezes existe essa, né? Minha mãe não mora com meu pai, mas eu sei quem é, tem o nome e tal. E eu não sabia nem o nome do meu pai. Era alguma coisa que não se falava muito na minha casa, não está no documento, enfim. E aí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, a minha mãe veio conversar comigo sobre isso, né? Sobre a história, quis me contar. E ela sempre foi muito de preservar objetos, papéis, recortes, cartas, tal. E ela tinha uma caixa lotada de cartas, de cartões postais, de recortes de jornal da época, né, lá de 70, comecinho de 80. E aí ela falou assim, se você quiser começar a entender a história, analise todo esse material, leia, veja o que você entende e me diga. E aí depois a gente começa a conversar sobre isso. E aí foi o que eu fiz. Entendi mais ou menos o que tinha acontecido. E aí eu senti que ela tinha já... eu não sei se ela começou a se sentir à vontade para conversar ou se ela sentiu que eu tinha maturidade para falar sobre isso já. E aí ela começou a me contar a história. E eu senti que ela gostaria que essa história se tornasse pública. E aí, conversando, eu falei, e se a gente escrevesse, né, tudo isso, tudo que a gente está conversando, tudo que a gente descobre? E aí, comecei a fazer esse trabalho de escuta, colagem, muito assim, né? muito assim... E aí, pretensiosamente dizer, porque assim, a gente fez um acordo mesmo de publicizar a história em livro, mas eu não conhecia ninguém, não conhecia o processo, né? Eu sou uma profissional de saúde, né? Eu trabalho com enfermagem, e eu não conhecia ninguém. E eu não procurei ninguém para perguntar, falar assim, olha, é possível? Eu estou pensando em escrever um livro, o que você me diz? Começo por onde? Eu simplesmente comprei um caderno na época, e mandei bala, e comecei a escrever as memórias ali e trocar os nomes das personagens, e começou a ficar uma coisa meio assim, porque não ficou tão, olha, estou ouvindo e reproduzindo, mas comecei a, né, não vou usar o nome da minha avó, não vou, né, vou fazer assim e tal. Começou a ficar alguma coisa parecida com o que eu lia nos livros mesmo.